Pai, nesta manhã eu me coloco diante da Tua presença com humildade, reverência e fé. E antes de qualquer palavra, eu quero lembrar algo para cada pessoa que está ouvindo essa oração agora. Alguns de vocês eu conheço pelos nomes, pelos abraços, pelo timbre da voz, pelo jeito de sorrir. Percebo quando estão mais distantes, mais aflitos e até quando estão tentando esconder alguma dor. Conheço o bairro onde alguns moram, conheço um pouco da história, do ambiente familiar, das lutas silenciosas que carregam. Alguns eu conheço de caminhar junto, de orar junto, de rir e também de chorar. Alguns são familiares de perto, outros familiares da vida. Alguns são conhecidos, poucos são amigos. Alguns eu conheço apenas de passagem, outros de ouvir falar. Outros eu conheço de longe, e muitos talvez eu nunca tenha encontrado pessoalmente, mas ainda assim, de alguma forma, nossos caminhos se cruzaram. E muitos de vocês também me conhecem pelas mesmas coisas. Pode ser que aquele que se levantou um dia contra minha pessoa ou contra minha fé também esteja ouvindo essa oração agora. Eu declaro que sim. Eu te incluo nessas minhas orações de bênçãos e te perdoo por todo o mal que você tentou me causar. Mas escute com atenção o que eu vou te declarar hoje. Essa oração não chegou até você por acaso. Não importa se você está perto ou longe, não importa se é família, amigo, conhecido ou alguém que eu talvez nunca veja pessoalmente. Existe um Deus que conhece profundamente cada detalhe da sua existência. E é a Ele que eu elevo as minhas orações nesta manhã, ao único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, ao Deus que declara ser o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Deus que criou todas as coisas apenas pelo poder da sua palavra, o Deus que já nos conhecia antes mesmo de sermos formados no ventre de nossas mães, o Deus Pai que nos chama pelo nome, o Deus onisciente, onipotente e onipresente, o Deus que conhece pensamentos que nunca foram ditos em voz alta, o Deus que vê lágrimas escondidas, o Deus que conhece batalhas silenciosas, o Deus que separa junta e medula e revela as intenções mais profundas do coração humano. É diante desse Deus Pai que hoje eu clamo pela sua vida e eu peço que Ele te alcance agora, que a presença dEle visite este ambiente, que a paz dEle invada a sua mente, que a luz dEle toque os lugares mais cansados da sua alma, porque Ele sabe exatamente do que você precisa hoje. E nesta manhã, eu também apresento diante de Ti aqueles que estão enfrentando enfermidades. Pai, visita agora os hospitais, os quartos silenciosos, as pessoas cansadas pela dor, os corações aflitos por diagnósticos difíceis, as mentes abaladas pelo medo, os corpos enfraquecidos. Que a tua mão alcance agora quem precisa de cura física, emocional e espiritual, porque o Senhor continua sendo o Deus que restaura, o Deus que fortalece, o Deus que sustenta, o Deus que renova forças. E eu peço, leva alívio onde existe dor, leva esperança onde existe desânimo, leva vida onde existe cansaço. Pai, também oro por reconciliação espiritual, por pessoas que em algum momento se afastaram da tua presença, pessoas que esfriaram na fé, que se perderam no caminho, que deixaram feridas, mágoas, frustrações e distrações silenciarem a voz do teu Espírito. Mas hoje, que elas sintam novamente o teu chamado, que o Senhor visite cada um agora, aqueles que desejam voltar, aqueles que carregam arrependimentos, aqueles que reconhecem os próprios erros, os enganos, as escolhas impulsivas,
as quedas silenciosas, as guerras internas que ninguém viu. Pai, não permita que o orgulho afaste ninguém da tua presença. Que hoje exista reconciliação, renovo, quebra de pesos espirituais, restauração da fé e transformação verdadeira dentro do coração. E eu quero declarar algo muito importante agora. Não importa se você é de perto ou de longe, se já foi amigo, ou até alguém que em algum momento foi adversário na minha vida. Hoje eu oro por você, porque diante de Deus, todos nós precisamos igualmente de graça, misericórdia, sabedoria e perdão. E que nesta manhã o amor de Deus alcance lugares dentro da sua alma que talvez ninguém nunca conseguiu tocar. Que o Senhor cure, restaure, fortaleça e reacenda dentro de você a esperança de recomeçar. Em nome de Jesus, talvez ninguém tenha percebido o peso que você vem carregando, mas Deus percebeu. Talvez ninguém entenda completamente os conflitos dentro da sua mente, mas Deus entende. Talvez você tenha tentado parecer forte para todo mundo, enquanto por dentro estava cansado e confuso, emocionalmente sobrecarregado. Mas nessa manhã, o Senhor te chama para descansar nele. Pai, visita agora os corações aflitos. Fortalece quem está emocionalmente cansado. Renova quem perdeu a esperança. Traz direção para quem está confuso. Traz sabedoria para quem precisa tomar decisões. Traz discernimento para quem não sabe qual caminho seguir. Que toda ansiedade encontre paz na tua presença. Que toda angústia encontre descanso. Que todo pensamento e medo seja silenciado pela tua voz. E que hoje essa pessoa consiga sentir algo que talvez fazia tempo que não sentia. Esperança. Pai, cura o que ninguém consegue ver. Trata feridas escondidas. Alivia pressões emocionais. Abraça quem está se sentindo sozinho. Levanta quem está desanimado. E, acima de tudo, ensina-nos a confiar mais em Ti, mesmo sem entender tudo, mesmo quando os caminhos parecem difíceis, mesmo quando a resposta ainda não chegou, porque o Senhor continua sendo Deus, continua cuidando, continua vendo, continua trabalhando em silêncio. E eu declaro nesta manhã: nenhuma dor será maior que o cuidado de Deus sobre a sua vida, nenhuma noite é eterna, nenhuma lágrima é ignorada pelo céu, nenhuma oração feita com sinceridade passa desapercebida diante do Pai. Que hoje o Senhor organize pensamentos, acalme emoções, fortaleça a fé e devolva equilíbrio para dentro dessa alma. Que esta manhã não seja apenas o começo de mais um dia, mas o começo de um novo fortalecimento espiritual. E que ao final deste dia, você perceba que Deus esteve ao seu lado o tempo inteiro. Em nome de Jesus. Amém.